Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui para um bate-papo sobre fechamento de mercado no dia anterior e principalmente para trazer as notícias aí que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Desde já, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com mais pessoas aí que gostam e trabalham no mercado financeiro, para que o YouTube entregue também esse conteúdo aí de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Se você quiser, acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, como fica esse conteúdo. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, vamos olhar um pouquinho então para tudo aquilo que movimentou o mercado aí no dia de ontem. Ontem foi mais um dia de grande volatilidade aí para o mercado de forma geral e o índice Ibovespa fechou em uma nova alta próximo de 1%, 0,90% aproximadamente de alta, acompanhando principalmente aí as bolsas no exterior. Mas os investidores continuam de olho aí no nosso risco fiscal, principalmente aí com todo o barulho político dos últimos dias, na semana aí de volta do recesso parlamentar também, com diversos pontos aí que a gente já vem falando há bastante tempo e continua aí na tônica do nosso Morning Call e daquilo que movimenta o mercado. Também estão de olho, obviamente, na CPI da Covid e seus desdobramentos, crise hídrica que infelizmente ainda afeta o país e ainda temos um risco, apesar de pequeno, mas um risco muito forte em relação a apagões ou ao a redução do consumo, a necessidade de redução aí no consumo de energia elétrica, né? Reforma tributária também está na pauta, Bolsa Família e o mais recente aí os precatórios, né, que nas palavras aí do próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, são um meteoro em rota de colisão com o orçamento do país olhando aí para 2022. Tudo isso obviamente acaba preocupando bastante e o que segurou as bolsas por aqui foram basicamente as blue chips, principalmente Vale e Petrobras, principalmente aí pelo seu peso dentro do índice Ibovespa, e aí suas altas acabaram aí segurando a tônica do mercado no dia de ontem. Ainda temos muita gente olhando aí para os balanços das empresas, tanto listadas no Brasil quanto no exterior, que têm sido positivos e ajudado aí no resultado dos índices globais também. E óbvio, todo mundo de olho e na expectativa da reunião do Copom, que hoje anuncia aí após o fechamento de mercado, cerca de 18h30, a nova taxa de juros, a taxa básica de juros Selic, e obviamente tudo isso sendo impactado aí por tudo aquilo que acontece, aumento da taxa de juros, aumento do dólar e perspectiva de fechamento do dólar e inflação no final desse ano, que acabam fazendo uma pressão maior aí sobre essa reunião do Copom e sobre essa decisão. Já olhando para o exterior, lá nos Estados Unidos, ontem reduziu-se um pouco aí a preocupação em relação à variante Delta, mas muito ainda preocupado os investidores norte-americanos e as bolsas, apesar de alta dos principais índices e novo recorde de S&P 500, ainda existe uma preocupação muito grande aí com a variante Delta e também com a vacinação. Além disso, as dúvidas em torno do payroll, que é divulgado na sexta-feira, né, após o presidente do Federal Reserve, o Fed, trazer aí a informação de que, na opinião dele, vindo um bom resultado aí acima de 800 ou 1 milhão aí de vagas geradas de empregos no payroll de sexta-feira, já poderia aí começar a se pensar na redução de estímulos econômicos a partir do mês de outubro, e isso obviamente também gera uma preocupação aí para os investidores. Olhando para a Ásia, ontem a Ásia fechou em queda na maioria dos mercados, principalmente aí olhando para aquele regulatório aí da China na semana passada, mas também aí com o governo chinês agora atacando a questão dos jogos online
e as empresas de jogos online também aí criticando como o novo ópio para os jovens, né, o tempo que eles passam na internet. A Europa ainda vive um bom momento aí com o balanço das empresas, mas o receio das falas aí do Fed, do Federal Reserve, principalmente aí por conta dessa possível redução de estímulos a partir do mês de outubro, acaba preocupando e os investidores também estão digerindo aí todo esse movimento, mas ainda tivemos um dia positivo. Ontem vamos olhar para números e depois a gente fala também aí sobre a perspectiva e números para o dia de hoje. Ibovespa ontem fechou em alta, chegando a 122.516 pontos, 0,89 e não 0,59. O dólar teve uma alta de 0,40%, chegando aí a R$ 5,19. Nasdaq fechou aí em alta de 0,55% a 14.761 pontos e o índice S&P 500 ontem fechou em alta de 0,82, voltando aí a máximas históricas a 4.423 pontos. Dow Jones chegando a 35.116 pontos, uma alta de 0,80%. Esse foi o fechamento aí das bolsas olhando para Brasil e Estados Unidos aí no dia de ontem. Já olhando para a Europa, o euro ontem saltou aí quase 2%, alta de 1,99, saindo aí dos R$ 6,10 que nós tínhamos basicamente aí anteriormente e chegando aí à casa dos 6,22, reforçando aí a questão da nossa crise política, né, e o risco fiscal brasileiro, aonde aí muita gente tirando dinheiro do Brasil, e isso encarece também o preço da moeda. Lembrando que recente nós tivemos dólar e euro, né, o dólar aí abaixo dos R$ 5 e o euro abaixo dos R$ 6. Isso aconteceu aí no mês de junho, né, e isso aí mudou bastante a perspectiva desde então. O euro agora fechando a R$ 6,22 por conta desse cenário. Olhando aí para as bolsas, o DAX na Alemanha aí fechou em queda de 0,09% a 15.555 pontos, lateralizando negativamente, e as outras bolsas aí surfando um bom momento, aonde o CAC na França subiu 0,72 a 6.723 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,34%, chegando aí a 7.105 pontos. Olhando aí para a Ásia, como nós já falávamos ontem aqui no nosso fechamento do Morning Call, a China aí teve uma queda de 0,41% a 14.736 pontos e o Japão também uma queda de 0,50% a 27.641 pontos, além de fatores regulatórios, como a gente falou aí na abertura do Morning Call. A variante Delta preocupa bastante também os mercados asiáticos por conta aí da sua disseminação. Olhando um pouquinho aí para o cenário de cripto, ontem também foi um dia mais volátil, onde o Bitcoin caiu 2,31% e o Ethereum caindo aí 5%, lembrando aí dessa volatilidade aí das criptomoedas, e olhando para o Bitcoin que está muito próximo aí dos $40 mil, um ponto aí obviamente aí de dificuldade para rompimento dessa casa, olhando aí para uma análise gráfica, e obviamente isso também afeta aí o mercado nesse sentido. Petróleo futuro também continua caindo, principalmente aí a gente fala bastante aí da possibilidade da OPEP vir a aumentar a sua oferta de petróleo dentro daquela perspectiva, ou até antecipando aí, segundo algumas notícias, mas o que mais preocupa e faz com que o preço do petróleo caia nos últimos dias é a variante Delta da Covid também, principalmente aí com o receio de alguns mercados terem a possibilidade aí de novas medidas restritivas e distanciamento social, o que obviamente diminui o consumo aí de petróleo. Isso afeta o mercado de forma geral. O Brent ontem, olhando para a negociação futura, chegou aí a $70,31 o barril, e o WTI fechou a $70,27, então caindo bastante aí a negociação de petróleo no dia de ontem. Olhando aí para o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, ontem fechou aí a 18,04% por conta aí do melhor momento do mercado norte-americano, caindo 7,30%, com a redução aí em relação ao risco da variante Delta e a confiança um pouco maior do mercado norte-americano. Lembrando, o índice S&P 500 VIX, o índice do medo, ele mede essa volatilidade, esse risco do mercado de ações, e automaticamente quanto maior esse risco também.
Olhando um pouquinho aí para metais futuro, nós tivemos aí o ouro ontem fechando a cotação aí a 1.813 dólares e 40 cents a onça, alumínio futuro a 2.588 dólares e 75 cents a tonelada, e o ferro refinado subindo um pouquinho mais, chegando aí a 181 dólares e 1 cents. Lembrando aí, tivemos aí forte queda no minério de ferro, principalmente com a China, né? A bolsa de Dalian na China ali, mas a China de forma geral aí sendo mais incisiva no controle aí do preço das commodities, ela que é o maior importador de minério de ferro aí do mundo, e automaticamente aí tenta controlar o preço da inflação para a indústria chinesa. Isso também aí acaba afetando o preço do minério de ferro, olhando aí para essa negociação futura também. Fechamento das bolsas no dia de ontem, dia 3, nós tivemos as principais altas aí por conta de Vale 3, companhia Vale subindo 3,40% a R$ 112,64, BRAP 4, que é Bradesco, subindo 2,97% a R$ 76,00, Bradespar a R$ 76,13, GGBR4, Gerdau, que hoje inclusive aí divulga balanço aí, alta de 2,66% a R$ 31,55, BBSE3, né, Banco do Brasil Seguridade, subindo 2,57% a R$ 21,54, e B3SA3, a nossa bolsa, né, Bolsa Brasil Balcão, subindo 2,5%, 2,49% a R$ 16,01, B3 aí que vinha figurando entre as principais quedas, e aí volta aí a ter uma recuperação e aparecer entre as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais quedas aí ficaram por conta de Amer3, o novo ticker aí de lojas americanas, né, que envolve aí a questão das ações, as lojas físicas de lojas americanas, que caiu 4,42% a R$ 49,00. Lame 4, que Lame 3 e Lame 4, né, agora é a holding de lojas americanas, não tem mais as lojas físicas, ontem caindo então 3,30%, chegando aí a R$ 7,03. Quem também caiu 2,64% ontem foi Sula 11, fechando aí a R$ 29,80. MRV3, MRV caindo 2,22% a R$ 14,08, e Cyrela Ciri 3 caindo 1,77% a R$ 20,53. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa aí no dia de ontem, um dia com bastante volatilidade, como a gente falava anteriormente. Na agenda de indicadores, hoje vale a pena ficar de olho nos indicadores aqui no Brasil, o PMI composto, PMI de serviços, que dão um norte, obviamente, aí, daquilo que nós podemos esperar para o setor de serviços, né? Uma demanda reprimida muito forte desde o início da pandemia, e o PMI composto, aí, que vai olhar para o PMI de serviços e PMI industrial, que nós já tivemos essa divulgação também, mas olhando aí para esse cenário, qual a perspectiva? Altas ou retração desses setores aqui no país. Hoje também tem divulgação do fluxo cambial estrangeiro, lembrando que nós tivemos uma boa saída de recursos no mês de julho, principalmente aí de estrangeiros que deixaram ou tiraram seus recursos aí da Bolsa Brasileira. A gente fala um pouquinho mais sobre isso hoje, e após o horário, após as 18h30, nós temos aí a divulgação da taxa Selic, a taxa básica de juros, né? Após a reunião do Copom, existe toda uma especulação sobre essa nova taxa de juros aí para controlar a inflação e o dólar aqui no país. Olhando para indicadores a nível internacional, nós temos divulgação do PMI composto e do PMI de serviços também na Alemanha, na França, na zona do euro, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Inicialmente, aí, olhando aí para o PMI da zona do euro, ele veio muito bem na sua divulgação nas primeiras horas da manhã, inclusive aí chegando ao melhor cenário aí dos últimos 15 anos, o que favorece os mercados também, e principalmente o momento aí da Europa em relação à sua recuperação econômica, e vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores. Hoje também temos a divulgação de vendas no varejo lá do Reino Unido e o estoque de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que obviamente pode mexer também com o preço da commodity. Olhando um pouquinho para a parte política, nós temos aí as tônicas que infelizmente aí são
parte do nosso cotidiano. Primeira delas, a CPI da Covid. Ontem aí tivemos aí retomada de depoimentos. O primeiro deles ali, o reverendo Hamilton, né, que teve um depoimento muito confuso e por diversas vezes, quando ele foi questionado em relação à sua atuação junto à Davat aí para negociação aí da vacina, lembrando que o representante da Davat no Brasil entregou o celular para ser periciado e tinham inclusive diversas mensagens aí do reverendo Hamilton e ele não soube explicar, teve muitas inconsistências, ele disse que não lembrava como ele conseguiu ou como foram as reuniões e disse que o único interesse dele nessa negociação era apenas interesse humanitário. O reverendo Hamilton, ele tem uma ONG, basicamente, na verdade uma instituição privada, não é uma ONG, mas de ajuda, e ele receberia nessa instituição um percentual aí que a Davat se comprometeu a auxiliá-lo na sua entidade, e por isso todo esse interesse e toda essa negociação dele. Inclusive, ele disse que aquela mensagem onde ele disse que teria contato direto com Bolsonaro seria apenas bravata, né? Um fanfarrão, como diria aí o Capitão Nascimento lá no filme Tropa de Elite, e ele dizendo então que aquilo não era verdade, ele estava apenas aí garganteando, como diz no popular lá no meu Rio Grande do Sul, aquele momento ali em que ele estava tentando aí se vangloriar e dizer que tinha contato direto com o presidente, e inclusive ele disse que as reuniões com o Ministério da Saúde foram conseguidas através de e-mail, e tudo isso obviamente aí gerou muita discussão e muitas dúvidas em torno desse depoimento que pode ter novos desdobramentos, obviamente. Continuando dentro dessa mesma tônica, o Luiz Miranda, em depoimento, não à CPI da Covid, mas em decorrência disso, num depoimento à Polícia Federal, que tem investigado também, ele disse que o Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, relatou uma pressão de Arthur Lira, presidente da Câmara, para a liberação de recursos da saúde para a compra dessas vacinas ali, que eram as vacinas lá da AstraZeneca, sendo negociadas então ali com a Davat. Tudo isso deve trazer novos desdobramentos. Arthur Lira já negou essa informação, inclusive aí dizendo que o Luiz Miranda vai ter que responder isso ao Conselho de Ética, né? Lembrando o deputado Luiz Miranda falando sobre isso, e obviamente tudo isso deve impactar o mercado como um todo, principalmente com novos desdobramentos da CPI, que, como a gente já falava no dia de ontem, tenta buscar provas aí para entregar um relatório mais robusto em relação a toda essa investigação. Olhando um pouquinho para a reforma tributária, o Celso Sabino, que é o relator da reforma, ele propõe o aumento da tributação para mineradoras e o fim dos juros sobre capital próprio. Tem diversos desdobramentos aí que o Celso Sabino tenta incluir, principalmente aí para garantir aí o apoio de prefeitos e governadores, né, em relação à arrecadação. Existem alguns pontos que devem ser cumpridos, principalmente em relação à arrecadação dos últimos 12 meses, para garantir aí, a redução do imposto de renda à pessoa jurídica. E, obviamente, aí, isso acontecendo já a partir de 1º de janeiro de 2022, então esse fim de prazo aí seria outubro desse ano, e em outubro de 2022, um prazo aí também para que a arrecadação tenha sido a mesma e no mínimo corrigida aí pelo IPCA durante o período, né, olhando aí para os 12 meses anteriores, para que haja uma nova redução lá no imposto de renda à pessoa jurídica. E tudo isso aí tem travado bastante coisa na Câmara e no Senado, até porque o Celso Sabino gostaria de levar a proposta ainda essa semana, ou seja, até sexta-feira, dia 6, para apreciação aí da Câmara nesse primeiro momento. A reforma, como a gente falou, também prevê aí o fim da forma de remuneração de sócios na forma de juros sobre capital próprio, e aí teríamos somente aí o pagamento de dividendos sendo tributado, né, dentro daquela tabela inicial, inclusive aí que o Ministério da Economia, através do Paulo Guedes, trouxe aí para a Câmara, mas como a gente sempre fala aqui, muitos pontos ainda devem ser discutidos na Câmara e no Senado. E essa tributação para as mineradoras é uma tributação aí que ela sairia de 4
para 5,5%, aumentando então 1,5% essa tributação, visto que nas palavras do Celso Sabino, as mineradoras nesse momento aí, elas estão tendo um lucro muito alto e poderiam aí contribuir com esse valor a mais. Essa contribuição ela é por exploração ambiental, né? É CEFEM o nome dessa contribuição, e ela aumentaria então aí de 4 para 5,5% para subsidiar também, e o repasse dela hoje é 10% para o governo federal, o restante para estados e municípios, e a ideia do relator é que toda essa contribuição então das mineradoras ela seja repassada a estados e municípios para garantir então que não haja perda de arrecadação e principalmente desse repasse do governo federal a estados e municípios. Continuando aí, além da reforma tributária, que tem todo esse barulho e é obviamente importantíssimo aí para que a gente gere mais emprego e mais renda aqui no país, temos a reforma administrativa, que também vem sendo discutido, muito mais aí olhando aí para setores do governo como um todo, e o Arthur Lira, ele criticou o judiciário, inclusive dizendo que o legislativo não poderia aí, criar regras específicas, seria inconstitucional mexer aí ou criar alterações para funcionários do judiciário, e aí caberia ao próprio judiciário aí propor alterações para os seus funcionários. Lembrando, a reforma administrativa tem como principal objetivo reduzir o custo da máquina pública, né? Reduzir também benefícios aí, que são às vezes extrapolados aí por funcionários públicos, e ninguém quer mexer no seu próprio bolso. E aí, com isso, para evitar também maiores problemas, o Arthur Lira aí nesse momento repassa a bola aí ao judiciário, colocando aí para o próprio judiciário aí propor alterações aí naquilo que a reforma administrativa aí propõe dentro do judiciário, e o legislativo cuidaria então do legislativo e do executivo. Ninguém querendo botar o dedo na ferida de ninguém, essa é a realidade. A grande expectativa é que nós tenhamos aí a reforma tributária, facilitando, obviamente, aí o entendimento de impostos aí no Brasil, e a reforma administrativa para reduzir esse custo da máquina pública, e o Brasil aí se desenvolver como nós merecemos e como nós precisamos há tanto tempo. Eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, endurece as falas aí em relação ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive aí com o inquérito aberto pelo TSE, havendo a possibilidade de inelegibilidade do presidente para as eleições 2022. Nesse momento, a principal crítica, obviamente, aí é por conta aí das falas do presidente, né? Onde ele criticou muito a questão das eleições passadas, dizendo aí que as urnas eleitorais aí foram fraudadas. Todos esses fatos aí já foram contestados aí pelo Tribunal Superior Eleitoral, e a ideia aí nesse sentido aí, o Bolsonaro teria sido em primeiro momento aí investigado aí por suspeita de abuso do poder econômico e político e uso indevido dos meios de comunicação, e também aí por essa crítica então aí ao sistema eleitoral, e também as falas dele aí de que se não houver aí se não houver o voto impresso, né, para que a votação seja legitimada, que possa ser conferido, não haveriam então eleições em 2022. Dentro disso, obviamente, ainda existe aquela investigação em torno de Braga Neto, o ministro da Defesa, que também ameaçou aí em notícia, né, apesar de ter sido desmentido posteriormente, mas teria então ameaçado Arthur Lira de que não haveriam então eleições em 2022 se não fosse aprovado o voto impresso na Câmara. Lembrando aí que o próprio governo aí já deu praticamente como derrotada a base aliada essa possibilidade, mas aguardamos os próximos desdobramentos, e isso tudo obviamente mexe com o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho aí para o setor econômico, né, a política tem tomado bastante tempo desde segunda-feira, quando nós retomamos aí do recesso, o pós-recesso parlamentar, mas falando agora um pouquinho de economia, hoje divulgação da taxa Selic após fechamento de mercado por volta das 18h30,
A Bloomberg aí levantou uma pesquisa aí com 37 especialistas e dos 37, 35 deles acreditam aí que o Copom deve aumentar aí pelo menos um ponto percentual na taxa Selic, chegando então a 5,25%. Obviamente existe uma perspectiva de que seja um tom um pouco mais agressivo em relação à última alta, né, onde foi 0,75 e uma previsão de nova alta de 0,75 para agora. Mas ainda existe a possibilidade aí de manter esse 0,75 e o Copom endurecer o tom aí para as próximas reuniões. Mas o momento aí, com alta da inflação e alta de dólar, tem feito aí com que haja muita preocupação aí em relação a essa taxa de juros, inclusive com o mercado aí trazendo uma perspectiva aí de Selic acima dos 7% ainda em 2021. Outro ponto aí que tem tirado bastante o sono de investidores e tem aumentado o risco fiscal brasileiro são os precatórios, né? Uma maior incerteza fiscal aí, se o Brasil vai dar conta de pagar as dívidas em 2022. E nas palavras aí do próprio ministro Paulo Guedes, onde ele disse: devo, não nego, pago quando puder, existe então toda essa perspectiva aí de parte dos precatórios aí que deveriam ser pagos em 2022 serem reparcelados, e aí isso ser pago aí em uma entrada mais 9 parcelas. Essa é a ideia aí que inicialmente foi apresentada então pelo Ministério da Economia. Como o próprio ministro Paulo Guedes disse, é um meteoro, né, em direção aí às contas públicas no ano de 2022, esses precatórios que já se acumulam, não é algo de agora, mas também algo aí que vem acumulado aí de outros momentos em que foi postergado esse pagamento. Inclusive, esse risco fiscal e essa incerteza tem causado instabilidade nos investimentos de forma geral, onde fechamos aí o mês de julho com uma saída líquida aí de 8 bilhões de reais aí, um déficit de 8 bilhões de reais aí de estrangeiros, tirando então o recurso da B3. Mais saída de recursos do que entrada, principalmente em um momento em que se acreditava aí que a Bolsa Brasileira estava com muitas oportunidades, inclusive aí dentre os principais players aí, né, de mercados emergentes aí, as principais oportunidades aí vindas da Bolsa Brasileira, em um momento também de divulgação de balanços em que muitas empresas aí têm demonstrado aí crescimento e retomada aí pós-pandemia, mas ainda assim a incerteza, o risco fiscal aí tem preocupado bastante, e os precatórios são um dos pontos aí que preocupam bastante aí nesse setor econômico. Mesmo com o alto endividamento, que a gente já vem falando aí sobre isso nas últimas semanas aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, diversas instituições financeiras, principalmente aí lideradas pelo Itaú, têm visto aí que o segundo semestre aí vai ter uma expansão ainda maior de crédito com mais oportunidades. Lembrando aí no ano passado, né, principalmente durante a pandemia, as principais instituições financeiras cortaram boa parte dos créditos, né, ou reduziram aí o seu empréstimo aí de crédito aí para a população de forma geral, aumentando também o seu risco, né? O PCLD, que a gente chama, né? Previsão de créditos com liquidez duvidosa. Obviamente, aí, com o passar da pandemia e muitas coisas se normalizando, a perspectiva é que os grandes bancos aí atuem mais forte agora aí na concessão de crédito, mesmo com uma taxa de juros mais alta e mesmo aí em meio ao endividamento aí de empresas e famílias, que a gente vem falando bastante aqui. E obviamente aí a vacinação é a principal tendência de que isso aconteça, né? Com mais vacinação, teremos automaticamente a retomada econômica mais rápida, e aí o PIB desenvolvendo mais e as pessoas conseguindo recurso para pagar esses créditos. Falando em vacinação, os Estados Unidos analisam aí a imunização de rebanho, como é chamado, com 80% da população vacinada. Atualmente, lá nos Estados Unidos, cerca de 70% da população adulta já tomaram a primeira dose da vacina, mas existe aí uma grande preocupação ainda em torno da variante Delta, que hospitaliza muito menos pessoas, mas ela é mais contagiosa, e a variante Delta aí que preocupa também, porque muita gente aí não está querendo tomar a segunda dose. Inclusive o próprio governo e empresas norte-americanas têm incentivado aí
que as pessoas tomem então a segunda dose da vacina. Muita gente aí tomou a primeira e não tem tomado a segunda. Essa é uma preocupação aí para a questão econômica e para essa retomada lá nos Estados Unidos, principal economia global, algo que também acontece no restante do mundo. Olhando um pouquinho para mercado corporativo, o Madeiro protocolou o pedido de IPO, oferta inicial de ações, né? A gente falou durante alguns momentos aqui sobre os momentos difíceis aí que o Madeiro tem passado aí desde o início da pandemia por conta de lojas fechadas e da repactuação de dívidas aí do Madeiro. E a ideia agora do Madeiro, após ter conseguido repactuar boa parte das suas dívidas, é dar seguimento aí à sua oferta inicial de ações, ao seu IPO, e buscar cerca de 2 bilhões de reais aí na sua oferta inicial de ações. Também temos, não está aqui, mas a Raizen, né, deve dar continuidade aí no seu IPO, na sua oferta inicial de ações. Também deve movimentar bastante o cenário corporativo aí hoje e nos próximos dias. Lucro aí dos principais bancos aí subindo, como a gente já teve aí Santander, Itaú e o Bradesco, que ontem divulgou aí um aumento aí no seu lucro aí de 63%, chegando a um lucro de 6,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, um pouco dentro daquilo que a gente já falava, né? No ano passado foi feita uma previsão aí de créditos duvidosos aí, que isso é colocado, é reservado então pela instituição financeira com medo de não receber esses créditos. Foi feita uma previsão maior no ano passado, e agora, como não se concretizou aí essa possível perda, esse valor também retorna aí como lucro líquido. Isso é um movimento contábil que as instituições financeiras fazem, e obviamente isso também então tem acelerado aí o lucro das principais instituições financeiras do país. Falando ainda em instituições financeiras, a XP, né, que não tem ações listadas no Brasil, mas sim na Bolsa Norte-Americana, mas alcançou aí 1 bilhão de reais de lucro, uma alta de 82% aí no segundo trimestre de 2021. Voltando aí para varejo, né, a gente fala alguns dias aqui, algumas semanas aí, sobre a competitividade no varejo brasileiro, com Magazine Luiza, lojas americanas, Amazon, que é um concorrente muito forte querendo entrar via varejo, todos eles tentando buscar diferenciais, e a Amazon então agora aposta em entrega em um dia e entrega grátis também para quem é assinante Prime, né, o Amazon Prime, que é um dos streamings disponíveis no Brasil. Quem tem Amazon Prime teria em mais de 50 cidades do Brasil entrega grátis e entrega em um dia. Essa é uma das grandes apostas aí para tomar uma boa fatia do mercado brasileiro, que a Amazon aí, que é a maior varejista do mundo, tenta também tomar o seu espaço aqui dentro do Brasil. Isso, obviamente, aí olhando para consumidor, traz sempre aí vantagens, né? Visto que todo mundo aí tem se especializado aí em logística e entregas mais rápidas para alcançar esse consumidor final. Recentemente a gente falou de Magazine Luiza, que fez isso via varejo também, e agora a Amazon vem com essa aposta também, juntamente com o frete grátis para quem é um assinante Prime. A Redditor saiu de um prejuízo aí no ano passado e lucrou quase R$500 mil no segundo trimestre de 2021, então mostrando também que esse setor de saúde, como a gente fala aí várias vezes aqui, tem cada vez mais aumentado aí a sua participação dentro do índice Ibovespa como um todo e dentro da diversificação do portfólio de diversos investidores. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas trazendo obviamente aqui sempre setores aí que têm se destacado e têm crescido aí no cenário brasileiro e mundial. E hoje tem divulgação de resultados aí de muitas empresas, então vale a pena ficar de olho na divulgação de balanços de Petrobras, Banco do Brasil, Gerdau e Metalúrgica Gerdau, que divulgam resultados hoje também, Braskem, TOTVS, AES Brasil, que é a antiga AES Tietê, 3R Petroleum, Lojas Quero Quero, BR Properties, Sinqia e Tegma. São as empresas aí que devem divulgar os seus balanços hoje e, obviamente, isso movimenta bastante o mercado também. Hoje falamos bastante aí, novamente lembrando, né, o ambiente político aí
tem trazido aí muita incerteza, então demoramos um pouco mais nesse ponto. Já são 6h25 da manhã e vamos falar aí sobre a abertura e fechamento dos principais mercados a nível global. A Ásia já tem suas bolsas fechadas, né? A China já desde as 5h30 da manhã. Na China tivemos uma alta de 1,72% após as quedas no dia de ontem, chegando aí a 14.990 pontos a bolsa chinesa. E olhando ainda na Ásia para o índice Nikkei, lá no Japão, a Nikkei fechou aí em queda de 0,21% a 27.584 pontos. Desde as 3 horas da manhã, nós já temos a bolsa Nikkei fechada. Olhando para o restante dos mercados, Europa com uma expectativa de alta para o dia de hoje, principalmente aí com o crescimento aí do PMI de serviços, como a gente já falava anteriormente, lá na zona do euro, que é o melhor aí dos últimos 15 anos, então trazendo boa perspectiva aí para as bolsas europeias, juntamente aí com o momento de divulgação de balanços que é positivo na Europa. Nós temos nesse momento aí o DAX na Alemanha subindo 0,70%, o CAC na França subindo 0,5% e no Reino Unido a alta é de 0,40%. Essa é uma boa perspectiva aí para as bolsas europeias. Olhando aí para o pré-market das bolsas americanas, devido ao risco da variante Delta aí, que volta a preocupar os investidores norte-americanos, nesse momento aí nós temos o pré-market negativo, onde Dow Jones aí cai 0,15%, S&P 500 cai 0,10% e Nasdaq está num 0 a 0, lateralizando aí nesse momento, ainda muito por conta, obviamente, aí da variante Delta e dessa preocupação que gera toda essa oscilação aí, segunda-feira com queda, ontem altas e hoje uma perspectiva ainda indecisa no mercado norte-americano. Índice Bovespa tem uma tendência de alta no dia de hoje. Obviamente aí que o cenário interno aí pode trazer ganhos ou perdas acima do esperado, mas muita expectativa hoje em torno aí da divulgação da taxa Selic, o que pode obviamente aí nos próximos dias e semanas tirar, dependendo aí de como vier a ata do Copom na próxima semana, também tirar recursos aí da renda variável e levá-los para a renda fixa num momento aí de alta de inflação. Então tem títulos aí que podem ser atrelados à inflação e títulos também atrelados a juros, que um aumento dos juros também deve levar aí a um movimento nesse sentido, e o brasileiro de forma geral busca uma certa segurança em meio à renda fixa. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Obrigado pela sua companhia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.